Oi, pessoal. Estamos aqui de volta. Boa noite novamente, professor. Boa noite. Estou com um aluno a mais aqui. Ai, que bonitinho! Qual que é o nome? É menina, Ode, da Que mitologia fofo. nórdica. Ó, tá entrando aqui, ó. Fica fuçando. Ela tá entrando atrás do monitor aqui, ó. Quer aprender contabilidade também, né? Quer ver? É curiosidade mesmo. Tá aqui uma curiosidade que tá doido. Bem, já estamos com quanto? Estamos com 30 pessoas. Vamos começar então, pessoal? Compartilhar aqui a tela com vocês. Tá ok, tá compartilhado. Vamos voltar aqui. Bem, pessoal, eu chamei essa planilha de Canvas, tá? Por que Canvas? Por que você chamou de Canvas? Ah, não foi o Odivaldi que pegou e desenvolveu isso? Não. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu só fechar a porta aqui. É que no outro quarto tá minha filha lá tendo aula. Então ela estuda aí com vocês, não na engenharia, no direito. E ela está tendo aula lá e eu estou dando aula aqui, né? Então fica uma interferência. Eu chamei isso aí de Canvas, pessoal, pelo seguinte. Eu vou explicar daqui umas 4 transparências porque eu chamei isso de Canvas. Vamos passar só um pouquinho. Vamos só ir aqui na ordem dos slides. Conceito geral de contabilidade. O que é contabilidade? Para quem não sabe o que é contabilidade, ela é o estudo do patrimônio das entidades. Entidade? O que é entidade? Entidade é uma empresa, é um clube, é uma pessoa física. Isso aí é uma entidade. Então, existe aquilo que a gente chama de entidade, que são empresas, que a gente chama de pessoas jurídicas, tá? Vale tudo, vale ONG, vale igreja, vale clube de futebol, é tudo pessoa jurídica. E tem empresas e tem cidadãos, que a gente chama de pessoas físicas. Então, nós somos pessoas físicas. Tá? E tanto as pessoas jurídicas quanto as pessoas físicas, elas precisam de mecanismo de controle do seu patrimônio. Então, as pessoas fazem controle de patrimônio. Por exemplo, daqui a um mês, mais ou menos, a maioria dos pais de vocês vão estar fazendo o imposto de renda. Então, o imposto de renda é um controle de patrimônio. Esse controle de patrimônio, tá aqui, mas quer que ficar aqui, ó, só no... Esse controle do patrimônio, né, você é obrigado a fazer por lei. Então, você faz a declaração de imposto de renda e as pessoas jurídicas também, elas têm que fazer isso daí. Elas fazem de uma maneira diferente, elas fazem as demonstrações financeiras, que são obrigatórias, né? Dependendo da empresa, nós vamos falar mais para frente, as sociedades anônimas têm que publicar elas em jornal de grande circulação. As empresas menores não precisam, mas elas provavelmente elas vão ter que entregar uma cópia para a Receita Federal e elas têm que ter isso aí na mão, porque se elas forem pedir algum empréstimo em banco, pedir o banco vai pedir o balanço, vai pedir as demonstrações financeiras para a empresa, tá? Não importa que tipo de entidade que a gente está tratando, tá? Pode ser entidades sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, multinacional, fazenda, uma fazenda,
um clube de futebol, igreja, todo mundo tem que ter a contabilidade. Tá? Todas. Tá? E a contabilidade também, a gente considera o seguinte, ela é um sistema de informações gerenciais. Então, ela capta as informações da empresa inteira, informações financeiras da empresa inteira, ela armazena, transforma e gera informações processadas na forma de demonstrações financeiras. E ela fornece isso para aquilo que a gente chama de stakeholders, né? Bem, os principais relatórios são o balanço patrimonial, a demonstração de resultado e a demonstração de fluxo de caixa. Nós vamos mostrar isso daí para vocês, como é que se faz efetivamente. Tá? Tem outros relatórios? Tem. Não vai dar tempo de a gente ver. Nós vamos ver o que dá tempo de fazer. É isso daqui. O termo patrimônio, ele vem da palavra pater, ou patris. Tá, ok? E isso aí está relacionado aos pais. Então, antigamente, isso aí estava relacionado à herança que as pessoas recebiam de seus pais. Ou seja, os bens e direitos que a pessoa recebia dos pais. Isso aí depois se generalizou e passou a tratar todos os bens e direitos da pessoa. Então, isso que é o patrimônio. A gata agora deitou aqui. E o Canvas? A ideia que tem por trás do Canvas são várias ideias. A primeira vem de 600 anos antes de Cristo, quando esse filósofo, Lao Tse, ele falava o seguinte: aquilo que ouço, esqueço. Aquilo que vejo, lembro. Aquilo que faço, entendo. Olha só, pessoal, 2.600 anos atrás, e já tinha educadores falando que não basta ficar só no blá 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 aqui na aula, tem que botar o pessoal para trabalhar, tem que botar o pessoal para fazer, porque senão não vai aprender. Então, o Lao Tse falava isso daqui, e é uma ideia que vem até hoje. Segunda coisa, a gente percebe que existe um aumento de complexidade do mundo. Antigamente, antes desse telefone, quando você ligava, você tirava o telefone do gancho, girava uma manivela, a telefonista atendia do outro lado da linha, você falava, me liga com fulano de tal, ela pegava um fio e ligava, tinha um plug seu e um plug das outras pessoas. Ela pegava o seu plug e ligava no das outras pessoas, e conseguia fazer a ligação. Aí depois veio esse disco que você girava para conseguir ligar. Hoje em dia, pessoal, a gente tem na mão um computador muito mais poderoso que o computador que levou o homem para a Lua. Muito mais poderoso. É um computador gráfico. Tá? É um computador que você filma, você fotografa, você ouve música, você joga, você tem GPS, você consegue saber a sua localização em qualquer lugar do mundo. É por isso que essa coisinha hoje custa muito mais caro do que um bom notebook. Então você pega um celular bom, ele custa 2, 3, 4 vezes o preço de um notebook. Por quê? Porque ele é um notebook miniaturizado. Eu já trabalhei, já fiz alguns projetos, tá, pessoal, de nanosatélite. Nanosatélite, você usa como computador de bordo, tá? Celular. Você põe 2, 3 celulares, eles conversam entre si por rede wireless, eles se comunicam com a Terra através da rede telefônica, eles filmam, eles têm GPS, então você consegue saber onde que eles estão tá localizado, sabe? E é um computador, você consegue processar. Então, muitas das coisas que você pode fazer para mandar ele para o espaço, que um computador precisa fazer no espaço, ele faz, num custo relativamente barato para um artefato para você mandar para o espaço. Mas, por outro lado, pessoal, a complexidade também aumentou.
A minha sogra não consegue usar um smartphone nem a pau. Não usa, não consegue, não entra na cabeça. Ela não tem essa lógica, esse sequenciamento de processos que a gente tem na cabeça. Ela não consegue. O processo de várias pessoas é mais ou menos assim, é meio caótico. Então ela não consegue fazer um processo linear. E a gente sabe aqui o quão difícil é muitas vezes fazer alguma coisa. Minha esposa hoje mesmo veio para mim perguntar: pô, você sabe como que eu faço aqui? Eu quero colocar na agenda aqui do celular para todo ano, em determinada data, ele me avisar que tal pessoa faz aniversário, ou que, eu tenho que pagar alguma coisa. Falei, que tem, tem. Não sei. Vou ter que estudar para ver onde que é. Que tem isso, deve ter. Mas eu não sei, não me pergunta. Não. Ou seja, ao mesmo tempo que te dão a facilidade, te dão a complexidade. Uma pessoa um pouco menos inteirada com tecnologia vai ter uma dificuldade enorme para descobrir as coisas. A minha sogra, ela mal consegue usar o celular assim para fazer ligações. Ainda assim, ela tem dificuldade. Bem, existe, com esse aumento de complexidade, uma coisa que a gente chama de princípio do KISS. Vocês conhecem o KISS, pessoal? Claramente, professor. Hã? Sim, professor. Sim, né? O princípio do KISS, pessoal, é o seguinte: é o Keep It Simple, Stupid. Quem punhou esse daí, esse princípio, foi o Kelly Johnson. Kelly Johnson era o diretor de engenharia da Lockheed, que é um fabricante de avião de guerra. E ele tinha um monte de projetistas, de engenheiro projetista, e provavelmente os caras levavam, olha que eu projetei. E ele falava, keep it simple, stupid. Tá? Por quê? Ele falava o seguinte, não adianta eu ter um avião, que nem esse Blackbird, que custa 10 bilhões de dólares, e o avião dá pau lá do outro lado da fronteira, e o piloto não conseguir consertar ele com 2 elásticos, um clipes, um chiclete e 2 palitos de dente. Você perdeu o avião de 10 bilhões de dólares. Em outras palavras, você tem que ter um equipamento que seja o mais simples possível. Por quê? Porque as pessoas não são todas. Não é o piloto de avião que é técnico em engenharia de motores, que consegue consertar um motor, que consegue consertar um avionics. Não é. O cara sabe pilotar. Então, pessoal, os equipamentos, a tecnologia, ela tem que ser simples para as pessoas comuns utilizarem. Coisa que, por exemplo, o celular não está virando. Cada vez mais a gente tem que ser especializado, a gente tem que saber mexer, saber como é que se calcula, como é que se atualiza, como é que faz as coisas. E muita gente não consegue, tem dificuldade, tem que ficar perguntando. Somente as pessoas mais velhas, que não nasceram com o celular na mão. Vocês nasceram com o celular na mão, as pessoas mais velhas não. Bem, isso daí é uma coisa que fala, olha, vale para tudo, inclusive para o ensino. Você tem que fazer as coisas da maneira mais simples possível. Então é por isso que a gente está tentando usar Canvas. Canvas, ele simplifica. Por quê? Porque você vê tudo numa mesma tela, num mesmo lugar. Quando vocês fizeram empreendedorismo, vocês viram essa planilha de Canvas que é tudo simplificado, não é detalhado. Detalhado, você vai no plano de negócio. Mas aqui, você vai colocar os tópicos, os grandes pontos. Para quê? Para você ter uma visão geral do projeto que você tá, do empreendimento que você está trabalhando. Tem a parte do cliente, relacionamento, canais, oferta de valor, o que você está oferecendo,
recursos, atividades, parceiros, custo, receita, tudo numa única visão, numa única planilha, de tal forma que você consegue ter uma visão geral do negócio, qual que é a proposta de negócio, com uma única folha na sua frente. Não tem aquele plano de negócio de 200 páginas. É lógico, você vai ter que fazer o plano de negócio de 200 páginas. Mas o resumão está aqui. Ou vocês nunca fizeram cola na vida, pessoal? A cola é um canvas. Você tem um pedacinho de papel que você pode fazer. Você vai colocar o que é importante. Aquilo que você acha que vai cair. Pequenininho, com poucos detalhes. Ou vocês nunca fizeram isso, né, pessoal? Imagina, né? Acho que a gente faz com mais frequência que a gente Jamais, deveria. professor. Jamais, Então, professor. então, vocês fazem canvas de cola. Jamais, né? Pessoal, eu já peguei cada mesa, depois eu vou botar as fotos das mesas que eu peguei. O cara escreveu uma enciclopédia na mesa. Nossa, é. Aí é legal, quando você vê esse cara assim, você muda ele de mesa. Ele fica muito bravo. A ideia do Canvas não é do Odivaldo, não, que fez lá o Business Model Generation. Essa ideia é antiga. Um exemplo aqui é o Mendeleev, que fez em 1869 a tabela periódica. É um canvas. Você tem todos os elementos químicos aqui colocado em uma ordem tal de linha e coluna, em que você tem, por linha, você tem um número de camadas atômicas, por coluna, o número de elétrons na camada de valência. Me corrijam se eu estou errado, tá, pessoal? Eu fiz química há 40 anos atrás, tá? Então, e o Mendeleev colocou numa ordem tal que até hoje esse monte de elementos aqui não existiam na época, foram descobertos ou feitos depois, e ele cabe certinho aqui na tabela periódica. Isso em 1870. Tá? Se vocês forem ver xadrez, gamão, são canvas também. O xadrez, ele tem há mais de 2.000 anos. É um jogo que existe há mais de 2.000 anos. Gamão também, mas ao menos na cidade, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Coisa muito antiga. E era um canvas. Tá? Então, essa ideia não é nova. A ideia do canvas é antiga. Tá? Bem, vou falar aqui a história um pouquinho da contabilidade, tá, pessoal? A contabilidade, se vocês forem ver, ela surgiu no período pré-histórico, quando os homens da caverna, eles colocavam os animais que eles tinham. Olha aqui, isso aqui é uma caverna que fica aqui no Piauí, é brasileira essa caverna. Dá para ver bem aqui os animais, aqui a quantidade, ele provavelmente punha esses pauzinhos aqui para determinar quantos que ele tinha. Então, isso daqui é um controle do quê? Do patrimônio dele. Esse controle de patrimônio já era uma contabilidade. Tá? Na Babilônia, cidade de Uruk, Uruk foi a primeira grande cidade-estado, a primeira cidade que se tem notícia com mais de 1 milhão de habitantes. Você tem uma cidade com 1 milhão de habitantes, pessoal, você tem que ter um controle da cidade enorme. Sistema de irrigação, sistema de água, sistema de esgoto você tem que ter. Tá? Mercados para alimentar esse pessoal. 1 milhão de pessoas. Não esqueçam que não é 10 pessoas, é 1 milhão. E eles já construíram, já começaram a fazer aquilo que a gente chama de tábuas de Uruk. Tábuas, né? Que eram de barros, na realidade,
em que eles, de modo figurativo, colocavam valores, coisas, faziam controle de patrimônio, controle de impostos. Isso é lá no Museu Metropolitano, lá de Nova York, tá? Quando eu tive aquela ideia, tirei inclusive essas fotos aqui. No Egito, eles deram várias contribuições para a contabilidade. Pessoal, você controlar a construção de uma pirâmide não é simples, você tem que ter controle de patrimônio. As ferramentas eram dadas pelo Estado. Você tem que controlar essas ferramentas. Não esqueça uma coisa, você tem 10 mil operários trabalhando ao mesmo tempo. Você tem que suprir água. O cara morre se ele não tiver água o suficiente, tá? A uma temperatura de 30, 40 graus centígrados. Você tem que ter um fluxo de água enorme. Comida, transporte, ferramentas, matéria-prima, que são as pedras, lapidação. Imagina todo esse trabalho aqui. Você precisa ter, você está no deserto lá, mas você precisa ter toras para rodar as pedras por cima das toras. Eles teriam que buscar essas toras em outro lugar. As pedras também vinham de outro lugar. Então imagina toda a logística que tem aqui. Quando eu falo logística, tinha que ter um sistema de contabilização para controlar tudo isso. Começou a surgir livro diário, papiro. Por quê? Porque se desenhar em pedra, que nem aqui, é complicado para você fazer um controle, realmente. O papel, no caso o papiro, ele é muito mais simples de você controlar, você escrever, você transportar. Imagina se você tem que transportar uma pedra de um lugar para outro para mostrar a evolução do projeto me fugiu agora. Para o rei do Egito. Imagina você tem que levar pedras e pedras para mostrar para ele. O papiro é muito simples, é muito portátil. Você consegue levar. O selo real, que na realidade é a autenticação. Como eu vou saber que realmente foi o rei, né, foi o imperador, tá, que escreveu aquilo lá? Porque ele tem um carimbo, que é o selo, que ele põe com uma tinta que só ele tem, e aquilo é o selo real. Tá? Eu sei que foi ele que fez, só ele tem aquilo lá. Conceitos de conta, de custo, de despesa, tudo isso aqui surgiu no Egito. Do Oriente, 800 depois de Cristo, tá, pessoal? Surgiram os números arábicos, porque antes os números eram romanos. Alguém já tentou fazer conta com número romano? Não dá. E como que os romanos faziam contas? Eles não faziam contas com números, eles faziam contas com ábacos. Ele não conseguia fazer conta em papel, que nem nós fazemos contas em papel. Ele não conseguia fazer isso, ele tem que ter um ábaco. Se não tivesse ábaco, ele não fazia conta. Tá? E no Oriente surgem os números hindus, né? Então, nós usamos até hoje, esse sistema de numeração foi dado pelo Oriente, tanto que a gente chama ele de números arábicos, em homenagem a eles que inventaram, né? Os hindus, especificamente, eles descobriram o número 0, porque tinha só de 1 para frente. O número 0 foi dado pelos hindus, e eles perceberam o seguinte: se colocar um número na frente do 0, eu começo a ter a primeira casa decimal, a segunda casa decimal, a terceira casa decimal. Então, essa foi a grande contribuição da Índia, dos hindus. Aí vai para a Itália, 1200, 1300, começa a desenvolver a contabilidade, tá? Até chegar, pessoal, o Frei Luca Pacioli. Frei Luca Pacioli, ele é um italiano, era um frei, um matemático, professor de matemática, um gênio na época. Mas por que nunca ninguém ouviu falar dele? Porque ele teve a infelicidade de ter como aluno
Leonardo da Vinci e Rafael. E os alunos eram tão bons, mais ou menos que nem vocês, que ninguém mais se lembrou dos professores, né? Então, mas ele escreveu um livro de matemática, na época a contabilidade era um ramo da matemática, em que um dos capítulos falava de contabilidade. Então, ele foi um dos primeiros a fazer isso e deram em homenagem a ele o título de o pai da contabilidade. Ele é considerado o pai da moderna contabilidade, né? Na Itália desenvolveu, 1500 vem aqui para o Brasil os provedores de fazenda, tá? 1800 chega, provedores de fazenda na realidade seria o que hoje nós chamamos de fiscal federal. Então eles vieram para cá para ver cobrar os impostos do pessoal. 1800 chega a família real, com ela chega e funda o Banco do Brasil, a aula de comércio surge também, né? Essa aula de comércio, na realidade, é uma aula de contabilidade. Então, as primeiras aulas de contabilidade foram dadas nessa aula de comércio, tá? Começa a surgir calculadoras, máquina de escrever. Chega a década de 50, 60 do século 20, surgem os computadores, as grandes empresas começam a usar computadores para fazer a contabilidade, até chegar no dia de hoje, em que eu tenho sistemas de ERP, você já deve ter ouvido falar, que são grandes sistemas contábeis, que... Só um minutinho, deixa eu... Desculpa, a gata começou a miar porque queria sair daqui do quarto. Tive que abrir a porta para ela, senão ela não ia parar. Tem problema não, professor. E hoje em dia a gente tem esses sistemas de ERP. Então, o nome comercial SAP, você já deve ter ouvido falar, TOTUS, são Oracle, são sistemas de ERP que fazem o controle contábil da empresa inteira, né? Então, aqui eu já mostrei para vocês isso daqui. Esse livro, pessoal, é o livro Caixa. Então, as empresas pequenas, principalmente antigamente, elas tinham esse livro no caixa, por isso que chama livro Caixa. E quando recebia alguma coisa, o cara que recebeu no caixa já registrava aqui o que ele recebeu. Por exemplo, se é uma loja de tecido. Então vendeu 10 metros de tecido, na hora que o cliente pagou, ele botou aqui, venda de 10 metros de tecido A, tanto. E ia fazendo isso. Aí veio um fornecedor, eu trouxe um carregamento de tecidos aqui, legal, me dá aqui, quanto que eu tenho que pagar? R$ 1.000, tá bom, então ele põe aqui, R$ 1.000, compra de tantos metros de tecido X. Esse é o livro caixa. Não existe mais ele fisicamente, mas nos computadores continua funcionando normalmente. As entradas e saídas. Hoje mesmo eu estava comprando uma coisa numa loja e o cara já registrou lá no computador. A venda de não sei o quê. Pum, 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 já foi. Já lançou no livro caixa. Tá certo, pessoal? Tá faltando ainda alguns minutos. Vai dar tempo de passar um filminho que eu quero passar para vocês. E ele está aqui. É a história da contabilidade. Um pouco disso que eu estou falando vai aparecer aqui. Eu vou tentar colocar ele o mais alto possível. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me falem, tá, pessoal?
Pessoal, só interromper um minutinho. Coloquem presente no chat, por favor, senão não tenho como dar presença. Tá? Só tem 27 aqui que colocaram presente no chat. E tá com 35 alunos. Então,